elite, que elite não é. Porque elite é algo que significa, por exemplo, sabedoria, conhecimento, traquejo, experiências úteis. Isso significa elite. A nossa não é. A nossa é culpada pelo estado em que esse país se encontra. É culpada porque não somos o paraíso terrestre que mereceríamos ser. É culpada por essa desigualdade brutal, vergonhosa, insuportável. Claro que há explicações. Há explicações. A colonização predatória, 3 séculos e meio de escravidão que continuam ali intactos. Nós continuamos a viver num estado medieval, numa situação medieval, sem que percebamos, porque ao mesmo tempo nós temos o computador ao lado. Então, olha, progresso tecnológico, mas não é nada disso. Então, a culpa é clara, a responsabilidade é evidente, é da elite, e é desta elite, pseudo-elite, numa análise, como direi, numa análise correta da palavra, do que ela haveria de significar, a elite sustentada pela nossa mídia. O mal que a Globo fez ao Brasil é inenarrável. A Globo com suas lutas de gladiadores, a Globo com seu Big Brother, a Globo com seus Fantásticos e os seus Domingões do Faustão, a Globo com as suas novelas, que nos vendem uma sociedade medíocre, provinciana, grotesca, que depois todo mundo quer imitar. Essa gentalha está sendo protegida pela mídia nativa, a qual, na certeza de que iludidos eram os jornalistas da minha geração, os quais acreditavam que era preciso nivelar por cima, era preciso iluminar os leitores, ou ouvintes, ou telespectadores. Ao contrário disso, eles fizeram o possível para baixar o nível, de tal sorte que, frequentemente, muitos dos nossos jornalistas acabaram acreditando nas suas próprias mentiras, na sua visão de uma mediocridade absoluta, no seu português capenga, ridículo até, na certeza de que pode-se contar tudo com 100 palavras. Então, esses jornalistas são os senhores que hoje ocupam os lugares que um dia vocês querem também ocupar. Eu não estou aqui para dar lições de moral a vocês, até porque eu sei que o que lhes cabe, desde que vocês escolheram estudar comunicações, cabe-lhes aceitar os patrões que o jornalismo brasileiro tem. Não haverá grandes saídas. Se vocês quiserem emprego, vocês terão de aceitá-lo onde ele aparece. E os patrões da mídia brasileira são os piores do mundo, porque eles são os perfeitos representantes dessa elite velhaca que impediu que o Brasil se tornasse o que merece, ou seja, um paraíso terrestre. Essa é a nossa mídia hoje. Já foi melhor, do ponto de vista formal, pelo menos, a nossa mídia foi melhor. A nossa mídia teve repórteres como Rubem Braga e Joel Silveira, por exemplo. A nossa mídia teve jornalistas como Cláudio Abramo. Então a nossa mídia já foi melhor, formalmente. Ela sempre serviu o poder. Mas até o fazia com mais esmero, mais sutileza.
às vezes até mais ironia. Então essa consideração me parece fundamental, se eu quero ser honesto com vocês. Quanto a mim, eu não queria ser jornalista, quero dizer isso com clareza. Não queria, eu sonhava ser pintor ou escritor. Mas depois descobri que o jornalismo me garantia um salário razoável, descobri logo. E de verdade na vida eu tive muitas, na vida profissional, não na vida de indivíduo, mas na vida de jornalista eu tive muita sorte, porque estava no lugar certo na hora certa. Então, certos frutos maduros caíram-me nas mãos se eu que tivesse de escalar a árvore. Tive realmente muita sorte. Mas eu comecei no jornalismo com a clara ideia de que aquilo, uma ideia no fundo mercenária, e que aquilo me oferecia a perspectiva de uma sobrevivência honrada, decente. E virei jornalista por causa disso. O que me fez jornalista de verdade foi a ditadura. Eu devo isso a ela. Foi um presente da ditadura. Porque na ditadura eu percebi que o jornalismo tinha uma serventia muito, muito importante. Você poderia deixar aos historiadores do futuro o sinal de alguma coisa, ao menos. O sinal de que acontecera isto e aquilo. Forneceria material para que eles pudessem trabalhar na tentativa de, colocadas as realidades na perspectiva, viesse à tona aquilo que se poderia chamar de verdade factual. E por ter acreditado cegamente nisso, eu me tornei efetivamente jornalista. Quis ser jornalista. Desfeito o sonho inicial, embora eu tenha escrito livros e tenha também pintado bastante e vendido muito, por incrível que pareça. Quadros. Vendido quadros. Nunca alma. Mas, enfim, eu me fiz a sombra da ditadura, que é um episódio trágico, porque eu citei a colonização predatória, citei os 3 séculos e meio de escravidão. Vou tomar um gole d'água. Posso citar uma independência que só interessava a coroa portuguesa. Posso citar a proclamação de uma república através do golpe militar. Enfim, 1000 coisas. Nas desgraças brasileiras, o golpe de 64 era realmente uma das mais imponentes, ou pelo menos tão imponente quanto as demais, as anteriores. Porque o golpe de 64, promovido exatamente pela nossa elite, nós, de uns tempos para cá, 2 anos, 3 anos, a mídia brasileira fala em ditadura, antes diziam revolução, agora dizem ditadura, mas sempre sublinham militar. Não é verdade. Civil e militar. Ou seja, um exército de ocupação cuidou dos interesses da chamada elite, da minoria privilegiada. É óbvio, e interrompeu um processo que poderia encaminhar-se para um futuro melhor. Essa é que é a verdade. Por exemplo, São Paulo criava um parque industrial respeitabilíssimo. Isso, mais cedo ou mais tarde, criaria também um proletariado. E o proletariado é uma
classe social que não quer ser proletariado, ele quer ser burguês e tem toda a razão de alimentar esse desejo, quer melhorar, evidentemente. E esse proletariado ganharia a consciência da cidadania, ganharia a consciência do seu poder, inevitavelmente. Isso não se daria da noite para o dia. Se o país prosseguisse por aquele caminho, talvez chegasse a ser um país digno da contemporaneidade do mundo em 10 anos, em 15 anos. Mas eu não tenho dúvidas de que chegaria lá. O golpe se deu para impedir que isso acontecesse. Foi exatamente isso. Para que as coisas ficassem como estão, para que o status quo vigorasse ad infinitum. Esse era o objetivo claro, escancarado. A mídia brasileira, que já primava por sua velhacaria, apoiou o golpe. Pedia nos editoriais que o golpe viesse, pedia a intervenção dos gendarmes, implorava. Essa aqui é a sacrossanta verdade. Eu queria falar, a propósito do período ditatorial, da censura. Hoje, parece que todo mundo foi censurado brutalmente, e não é verdade. A Folha não somente não foi censurada, mas fornecia ao BAN, ou seja, fornecia aos torturadores veículos para que fossem buscar os rapazes